galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, hoje Vasco e Nova Iguaçu, Maracanã, 6h30, né? Vamos tentar colocar aí a lotação máxima, né? Para tentar desbancar aí a dupla Flu-Fla, né? Que só colocaram ontem 48 mil ingressos pagos e 52 mil presentes, né? Acho que o Vasco consegue colocar aí uns 65 mil pagos, né? Chegando talvez a 68 mil público presente, né? Vamos tentar aí desbancar, porque torcida a gente tem, e o Vasco é tão grande contra Flamengo e Fluminense, se não for maior do que os dois, né? Bom, Cleiton Silva, né? Centroavante que veio do futebol português, está no banco hoje, né? O Verratti é um ótimo centroavante, mas vem jogando todas as partidas, né? Perde intensidade no segundo tempo, é óbvio, né? Pela idade, inclusive. Pode também explodir a musculatura, né? Teve problema na costela, está fissurada, quebrada, sei lá. Então a gente tem que ter aí reservas, né? Pelo menos um para cada posição. E faltava pelo menos para o Verratti, né? Achamos o Cleiton Silva o reserva ideal, ou titular, para o Verratti virar reserva? Não sei. Mas pelo menos temos um cara que joga nessa função aí, né? O Cleiton Silva. Então vamos aguardar, né? Ver a escalação do Vasco hoje, que aparentemente é aquela de sempre, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Léo, Piton. Não esforça, Zé Gabriel e Galdames, Payet, Adson e Verratti, né? Acho que o Vasco, essa escalação, ou qualquer outra que faça esse mesmo esquema de 3-4-3, né? A gente deixa o meio de campo muito vazio. O Água Santa deitou e rolou no segundo tempo, no meio de campo, né? A gente não povoa o meio de campo, a gente passa por ali, de fora para dentro, com o Payet, com o Adson, mas os caras que ficam ali, que teriam que ficar ali para dar consistência no meio de campo, não ficam, né? Ou ficam um pouco, por causa do Galdames, né? Que tem que entrar mais na área. Quando ele entra ali, ele faz gol, fez agora contra o Água Santa, né? Deu o passe para o Payet dominou, chutou no gol, a bola sobrou e o Galdames fez o gol. Depois, no belíssimo cruzamento do Paulo Henrique, né? Entraram ali 3-4 jogadores do Vasco, o Verratti fez de cabeça, né? 2-0. Nem acho que o pessoal está correto aí falar que foi salto alto, não. Os times de São Paulo, eles têm muita intensidade, são times fortes. Com todo respeito aí, Olaria, Madureira, é muito longe disso, né? O cara que ganha um campeonato paulista, ou chega em segundo, está muito mais preparado do que o cara que ganha o Carioca, né? E salvo engano aí, o Vasco ganhou o Carioquinha, jogando na Série B, salvo engano, 2015 ou 2016, não vou lembrar agora. Então a gente tem que jogar com consistência, né? O Nova Iguaçu é tão bom ou melhor do que o Água Santa, e o Água Santa não é fraco, é um bom time, né? O Vasco está de olho no 10 aí do Nova Iguaçu, me fugiu agora o nome dele, mas seria um bom nome, né? A gente tem aí no banco o David, que não vem agradando muito, mas às vezes quando faz gol, né? Tanto pelo lado direito, contra o Marcelo Dias, tanto pelo lado esquerdo contra não vou lembrar agora, né? Contra a Portuguesa, fez um gol pela esquerda, né? Então ele flutua bem pelos dois lados. Acho que o Payet poderia jogar um pouco mais centralizado, fica muito escondido na ponta, né? E o Água Santa fez isso aí, né? Povoou as laterais do Vasco, a gente não tem meio de campo, a gente pouco conseguia botar a bola dentro da área, quando botava a bola dentro da área, era facilmente derrubado aí, né? Pelos zagueiros do Água Santa. E mais, às vezes que o Adson e que o Payet especificamente tentaram de fora para dentro construir e chutar para gol, conseguiram. O Payet conseguiu 2, 3 chutes a gol, né? Um no goleiro, um para fora, rente a trave. O Adson também tem que chutar mais, o Vasco tem que chutar mais, né? Eu sei que o pessoal não gosta muito do Praxedes, numa função específica eu acho que ele é muito forte, o Praxedes ali. Ele fica na frente, ele fica entre o primeiro volante e o pessoal da criação, ele fica ali, né? Fazendo a bola rodar rápido e chuta bem de fora da área. Quando colocaram ele para criar, para ser mais intenso, não vingou, o pessoal ficou com raiva dele, mas ele é um bom cara, como no passado foi, né? Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Ficava uma espécie de uma fileira assim, né? Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, né? Paulinho um pouco mais pela direita, Praxedes um pouco mais pela esquerda, mas quem saía para entrar no terceiro terço era o Paulinho. E o Praxedes ficava ali, no máximo, até a entrada no terceiro terço do campo. O Paulinho entrava no terceiro terço, né? E de vez em quando chutava. E às vezes entrava na área e fazia gol, né?
fez gol contra o Fluminense, por exemplo, no 4-2 do ano passado, fez gol aí, não vou lembrar agora, no começo do Carioca, tem quase uma espécie de um carrinho, né? Então o Vasco tinha que ter mais gente no meio de campo. Zé Gabriel às vezes sai, tinha que ficar mais fixo ali, e os dois alas saem, só ficam os três zagueiros, né? E o Medel entra como se fosse uma espécie de segundo volante, né? De marcação aqui, antes do Galdames. Então, tecnicamente, essa questão de três zagueiros aí, o Medel quase nunca está como três zagueiros mesmo, está um pouquinho na frente, né? E assim, talvez tenha que ficar, porque ele é baixo numa bola aérea, né? Então, tecnicamente, o Vasco se põe para jogar no 3-4-3, no 3-5-2, mas na hora H, atacando inclusive no 4-4-2, né? O Galdames, o Medel, ele sai um pouco, né? E os zagueiros do Vasco, eles entram muito na área. Repara contra o Água Santa, né? Os caras vinham em bloco e a gente trazendo a bola, acompanhando para trás, né? Não, tem que bloquear a entrada da área, tem que bloquear, fazer falta no meio de campo, não deixar para fazer pênalti ou quererem jogadas importantes. Estou batendo essa tecla aqui que é importante hoje. O Vasco não está preparado para jogar por dentro. Vai sofrer hoje contra o Nova Iguaçu. E se não conseguir jogar por fora, se o maluco entender, né? Como já perceberam como o Vasco joga por fora, né? Alçando as bolas, e por fora tentando entrar por dentro. Parece redundância, mas não, né? Tentando entrar, né? Por dentro ali, pelo meio de campo, para chutar, ou numa possível também. A gente não tem profundidade, né? O Piton quase não faz ultrapassagem, o Paulo Henrique não tem ido muito. A gente não tem aquela ultrapassagem, né? Que a gente já teve. O Rojas, por exemplo, nos jogos que eu vi ele jogando, ele fazia essa ultrapassagem, né? Seria de repente interessante tentar testar aí, né? Em algum ponto específico, o Rojas fazendo essa profundidade. O Vasco tem que criar situações, e a gente está com poucas situações, não tem profundidade, né? Não tem ultrapassagem, as tabelas são pequenas, né? Às vezes não são nem tabelas, são passes do Galdames do David, do Payet para outro qualquer, não tem aquela tabela, né? A exceção do segundo gol agora contra a Água Santa foi um belíssimo gol, mas é raro o Vasco ver aí. A gente vê aí o Vasco trocando bastante passe, né? E também não foram tabelas, foram passes trocados, né? Tabelinha, aquela tabelinha rápida, entrada na área, 1-2, né? Para criar uma situação. Bom, espero um bom jogo hoje, né? O Vasco possa pelo menos tirar essa vantagem, né? 1-0 já está bom, né? 2-0, que a vantagem dos resultados iguais é do Nova Iguaçu, e a gente não pode deixar o próximo jogo para reverter lá. Reverte logo aqui, né? Como eu já falei aí, talvez 65 mil a 70 mil no Maracanã, né? Escalação é essa aí que a gente tem. David no banco, Rossi no banco, Serginho também, né? E do banco o Cleiton, como eu falei aí, né? Tentar aí, que se for o caso aí para ele entrar, né? Ver se ele é jogador mesmo grande, né? Para tentar aí ajudar o Vasco nessa empreitada de chegar a uma final depois de 5 anos, né? Que a gente não chega em final aí, né? E aqui é Vasco, não vamos abandonar jamais, né? Se gostou do meu canal aqui, do meu conteúdo, dê um like, sininho para receber as notificações, né? Se inscreva aqui, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.